No Giro Conexão de hoje você vai ver: abaixo-assinado pede impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. Cidades registram manifestações contra medidas de restrição para a Covid-19. Ministério Público mantém paralisação do Campeonato Paulista. Artigo 486 da CLT gera dúvidas sobre pagamento de indenizações a trabalhadores parados. Você que acompanha o Conexão Verdade, meu nome é Adriano Batista e hoje estamos aqui para mais um Giro Conexão para comentar as notícias que foram destaque nesta semana. Sidmir Moreno e Adilson Silgueiro. Tudo bem, Sidmir? Tudo bem, Adriano? Tudo bem aos amigos? Um abraço aos amigos do Conexão Verdade. Estamos aqui para mais um Giro Conexão. Mais umas semanas passou e cada vez passa mais rápido, né? Perfeito. Também aqui no nosso estúdio está o advogado Adilson Silgueiro. Tudo bem, Adilson? Bom dia, Adriano. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Sidmir. Tudo ótimo, graças a Deus. A gente está com saúde nesse momento difícil que estamos enfrentando e clamando a Deus para que a vacina de fato surta efeito e que o vírus se dilua e morra de uma vez por todas. Perfeito, esses são os votos de esperança aqui do nosso Adilson Silgueiro. Esperamos que possamos passar por isso o quanto antes. Para começar o nosso Giro Conexão, vamos ao primeiro destaque. Abaixo-assinado pede impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Está a caminho de bater recorde em adesões o abaixo-assinado pedido ao presidente do Senado a instalação de comissão processante para examinar o requerimento de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O pedido é de autoria do senador Jorge Cajuru. Iniciado na segunda-feira, dia 15, o documento já conta nesta quarta-feira, dia 17, com a adesão de mais de 2,5 milhões de brasileiros. Moraes é acusado de atentar contra a independência e harmonia dos poderes e de violar imunidades asseguradas a membros do Congresso. Até a quarta-feira, dia 17, estamos gravando nesta quinta-feira, o pedido já tinha mais de 2,5 milhões, só passando o dia certinho para vocês. Para comentar este primeiro destaque, Sidmir Moreno. Muito bem, Adriano, muito bem aos amigos do Conexão Verdade. Bom, há uma esperança de justiça. Este é o sentimento de boa parte da população brasileira. Pois está perto de bater recorde de assinatura. Por quê? Porque muitos brasileiros não estão contentes com a postura do STF, de toda a corte. Em especial, aquele que ganhou mais notoriedade no último ano, Alexandre de Moraes, que tomou aí algumas medidas arbitrárias e que fogem ao poder do STF, que apesar de ser a Suprema Corte, existe uma legislação a ser seguida. E Alexandre de Moraes acabou fugindo a esse controle, né? E o pedido do senador Jorge Cajuru está muito bem embasado, tá? Muito bem embasado e recebendo elogios de muitos juristas, renomados juristas por todo o país e pessoas que são entendedoras da lei, tá? Então, a possibilidade, se levado a sério, porque ainda vai passar pelo crivo do Senado, que é a única instituição nesse país que pode julgar um impeachment ou qualquer sanção relativa ao Supremo Tribunal Federal. Espero que sirva de exemplo, porque está muito bem embasado o pedido do Jorge Cajuru, que ganhou o apoio e o reforço do jornalista Caio Coppola, que foi quem começou com passar a correr essa lista de abaixo-assinado nas redes sociais, que hoje já deve estar batendo aí a casa dos 3 milhões de assinaturas. Espero que seja feita justiça nesse caso. Este é o comentário de Sidmir Moreno. Agora vamos à opinião de Adilson Silgueiro, que vai falar a sua avaliação sobre a viabilidade desse processo de impeachment. Com você, Adilson Silgueiro. Obrigado. Eu assinei o abaixo-assinado que veio para mim através do WhatsApp como cidadão, embora eu vejo algumas questões aí analisando como advogado, porque existe um clamor que todos nós temos de que o judiciário, e aí eu especifico o STF,
Porque nós temos um judiciário de primeiro grau extraordinário, maravilhosos juízes, de uma competência, de uma lisura, um TJ e STJ que também age da mesma forma. Agora o STF, ele vem adotando medidas que contrariam sobremaneira os interesses da população, embora o STF não está lá para fazer o que a população quer, está lá para julgar de acordo com o que ele entende como legal. Os argumentos de que o Alexandre de Moraes é arrogante não deve se sobreexistir, porque arrogância é uma questão que não tem nada a ver com um ato de ministro. Ele ter impedido o delegado na época de assumir lá como superintendente da Polícia Federal, que era amigo do filho do presidente, naquele momento ele entendeu como suspeito, porque era amigo e tinha um caso do filho do presidente em curso, uma investigação, e aventou-se que a motivação da nomeação era justamente para abafar aquele curso, aquela investigação que estava em andamento. Então o ministro entendeu que havia suspeição. Ou seja, se a gente for ver, as motivações dele, existe amparo da legislação. O que eu acho que destoa das motivações foi a prisão do Daniel Silveira, o deputado, sem lógica, sem razão nenhuma, porque é um crime de calúnia, de injúria, e não há motivo nenhum para a prisão. Ou seja, aí eu acho que houve um exacerbo muito grande, e quem vai tomar isso? Só que o julgamento do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele é político. E julgamento político, meu amigo, não precisa de amparo de lei. É a opinião do deputado, do senador, que faz com que o impeachment se prevaleça ou não. E aí eu acredito que existem elementos muito, muito factíveis que possam, de fato, causar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, embora legalmente eu discuta se há esse amparo. Não vejo isso. Este foi o comentário de Adilson Silgueiro, o nosso advogado convidado, comentando mais um destaque da semana. Vamos agora à próxima notícia, que trata do seguinte: cidades registram manifestações contra medidas de restrição à Covid-19. Manifestantes fizeram carreatas e atos a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra as medidas restritivas em várias cidades do país neste domingo, dia 14. Parte dos participantes levaram bandeiras do Brasil e alguns pediram intervenção militar e a destituição de ministros do STF. Centenas de pessoas protestaram em frente à casa do governador de São Paulo, João Dória. Desde a última sexta-feira, somente serviços essenciais podem funcionar em São Paulo. Além disso, há restrições de circulação entre as 8 horas da noite e 5 horas da manhã. Sidmir Moreno começa mais esta rodada de comentários. Veja bem, Adriano, causa revolta, a população está muito certa, tá? Levando-se em consideração que parte da população não obedece às restrições, em especial os jovens que participam de aglomerações, de festas clandestinas. Inclusive, na última semana, o jogador Gabigol foi flagrado num cassino clandestino, num local totalmente fechado, tudo propício para a propagação do vírus. Até aí, eu sou totalmente de acordo. Agora, o governador tem feito decreto atrás de decreto, fechando o comércio de maneira, segundo ele, embasado na ciência, mas essa ciência tem se demonstrado ineficaz, porque os números só crescem, em especial no estado de São Paulo. Então, já passou da hora de sentar numa mesa de negociações e sentar e ouvir outras vertentes, não só a ciência que ele defende e que aparentemente ele está fechado com aquela opinião dele e ele não quer dar o braço a torcer. Então, de que adianta ele fechar várias empresas e o metrô viver lotado? Os pontos de ônibus, as estações, todas elas lotadas. E aí ele não vai conseguir êxito. Então, a gente tem visto aí entrevista em alguns canais que são isentos, canais de comunicações, em que prefeitos têm demonstrado, inclusive, se não me engano, ontem na Jovem Pan, foi entrevistado um prefeito de uma cidade de Minas Gerais,
outro de uma cidade do Espírito Santo, e que compararam, um pratica o lockdown, o outro não, ou a restrição comercial. E os números foram parecidos. Então, fica essa dúvida. O que nós temos em consenso é que nós queremos a vacina o mais rápido possível, e também a discussão do tratamento profilático. Entendeu? O tratamento profilático ele tem que ser discutido. Já passou da hora. Por quê? Porque existem vários e vários exemplos de cidades e grandes empresas que praticam a profilaxia e que têm obtido ótimos resultados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, e não só mais essa ciência que só fala em restrição comercial. Porque, além de CPF, estão morrendo também CNPJs. E tudo isso faz parte da saúde e do bem-estar da população. Perfeito, este foi o comentário de Sidmir Moreno aqui no seu Giro Conexão. Vamos agora à opinião de Adilson Silgueiro. Adilson Silgueiro, a sua opinião sobre as manifestações em todo o estado de São Paulo e pelo Brasil. Eu estive domingo em uma das manifestações que ocorreram aqui na Rua José Bongiovanni, ali em frente ao Tiro de Guerra. Foi muito bem organizado o ato. E como cidadão estive presente, porque eu acho que nós temos que reclamar, reivindicar, protestar e exigir mudanças. Isso é democracia. Eu sou contra a ditadura militar, embora para se tirar o STF, e eu não vejo elementos para isso, os ministros que lá estão, só através de um ato do Exército, penso eu. Na democracia eu vejo muita dificuldade para que nós mudemos a legislação a ponto de evitar que os presidentes doravante nomeiem os ministros do STF e possamos ter uma legislação diferente, mais rigorosa com relação a crimes ou atos de abuso praticado por esses seres intangíveis, deuses que estão na nossa corte máxima e outras menores. Mas na realidade a democracia tem que se fazer presente. O problema é que num primeiro momento onde se fechou o comércio, naquele primeiro momento eu acho que tudo foi válido. Por quê? Porque era uma incógnita, ninguém sabia o que era esse vírus. Ele veio, pegou todo mundo de surpresa, o mundo inteiro foi pego de surpresa, menos os chineses, né? E aí, naquele primeiro momento, vamos fechar tudo, a gente evita a propagação do vírus e depois a gente volta a funcionar. Só que isso não aconteceu. E aí criou-se uma política muito clara para distinguir a política dos governadores e a política presidencial. E isso é muito ruim para nós. Já está provado que fechar o comércio não é o motivo que vai impedir a propagação do vírus. E quando fecha o comércio, nós estamos matando um dos princípios mais nobres que existe na nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque uma das formas de você exercer a dignidade da pessoa humana é você ter emprego, é você ter um trabalho onde você possa, com o seu dinheiro, comprar o que comer e alimentar a sua família. E isso está sendo exaurido e extinguido da face do estado de São Paulo por conta do ato nefasto do governador. Isso tem que mudar. Ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas, principalmente o mais jovem, ele tem um desapego à vida e uma falta de comprometimento com relação ao outro. Ele não tem amor pelo outro, porque se ele tivesse amor pelo outro, ele ia verificar que aquele ato dele de ir a uma festa sem máscara, sem nenhuma proteção, participar de aglomerações, participar de qualquer coisa sem nenhuma forma de proteção, pode não causar mal para ele, porque ele é jovem e às vezes está imune. Vamos colocar? Não está, mas na cabeça dele ele está. Só que esse ato leva o vírus para o pai dele, para a mãe dele, para o irmão, para a tia, para o tio, para um amigo, e aí há uma propagação e faz matar o vírus. Então não é o comércio fechado ou aberto que se propaga o vírus, é a aglomeração das pessoas, a falta de amor que as pessoas têm para com o próximo. E isso é grave, é uma falta de comprometimento com a vida e uma falta de entendimento de que ele é um causador da morte alheia. Na medida em que nós não temos essa compreensão e a dimensão de que o ato de cada um causa,
então a gente vai continuar tendo a propagação da vida. E eu discordo um pouco do meu colega Sidmir, no comentário dele, quando ele fala que a ciência provou que não é tão ciência assim. Não, a ciência está aprovando. O problema é que as pessoas não respeitam, as pessoas não entendem, e aí há um descumprimento de uma situação. E quando há um descumprimento, você leva o vírus para o outro. E aí, meu amigo, não tem ciência que resolva esse problema. Sidmir Moreno, a sua pontuação? Adilson, eu gostaria de te explicar isso. Por que eu sou hoje duvidoso quanto a essa ciência? O vírus tirou férias durante as eleições? Então, a ciência parece que ela vem de encontro àquilo que convém a alguns governantes. Essa é a minha dúvida. Mas entendo também o que você está dizendo e concordo dessa parte que o jovem tem sido irresponsável pela vida daqueles que os rodeiam. Tá bem? Mas quanto a essa ciência, eu tenho hoje minhas dúvidas. Adilson Figueiro? Na realidade, não é a ciência ela é uma só. A ciência está definida de uma forma só. É o ato do governante que leva a ciência a ser utilizada ao seu bel prazer. Esse é o problema. Mas a ciência fala, nós temos que nos proteger, evitar aglomeração, e está fazendo um trabalho para poder conseguir vacina. Enfim, a ciência ela vai num caminho só. O ato do governante é que usa a ciência e distorce ela para o seu interesse comum, de acordo com a sua conveniência. Por isso que eu falo que a ciência ela está fazendo o trabalho dela de forma muito séria, responsável, e nós temos no Brasil um corpo de cientistas fantásticos, mas infelizmente o poder político faz com que a ciência seja manipulada para o seu interesse, e esse é o maior problema que nós temos. Sidmir Moreno, mais alguma colocação para fechar? Perfeito, foi só uma pequena observação, tá bem? Vamos para o próximo, né? Estão pontuadas as opiniões aqui no Giro Conexão. Vamos agora então ao terceiro destaque deste Giro Conexão. Falamos agora de futebol. O Ministério Público mantém paralisação do Campeonato Paulista. O Ministério Público negou na noite desta segunda-feira, dia 15, o pedido da Federação Paulista de Futebol pela reavaliação da paralisação do Campeonato Paulista pelos próximos 15 dias. Dessa maneira, a Federação Paulista e clubes se reuniram na terça-feira para discutir alternativas à continuidade do campeonato fora do estado de São Paulo. Em reunião com os representantes das partes envolvidas na noite de segunda-feira, a Federação Paulista apresentou um protocolo específico para a fase emergencial decretada no estado de São Paulo, válido entre os dias 15 e 30 de março. Sidmir Moreno começa a terceira rodada de comentários. Por favor, Sidmir Moreno, a sua avaliação dessa paralisação do Campeonato Paulista. Tá aí uma medida do governo que eu concordo. Porque as pessoas vão dizer, mas eu vou parar um campeonato que já é sem público. E os treinamentos continuam? Não, os treinamentos vão continuar. Eu vou dizer por que eu concordo e por que tem que continuar os treinamentos. Algum de vocês aqui que gosta de futebol se reúne com os amigos para assistir. O São Paulo vai treinar hoje de manhã, ou o Adilson vai assistir o treinamento do Corinthians. Não. E quando os jogos são televisionados, pessoas têm se reunido, tá? Em bares com as portas fechadas, ou na casa de amigos, enfim, a aglomeração em torno da celebração do futebol. Então, esse é o ponto que a gente tem que ponderar. Há razão, sim, para que haja a suspensão das partidas durante 15 dias. E eu acho que a CBF deveria seguir essa linha também, tá? Eu sei que a Federação Paulista está tentando de todas as maneiras levar para outro estado os jogos, desobedecendo de alguma maneira o governador do estado de São Paulo, mas eu acho que deveria ponderar isso. Vocês têm que raciocinar que quando há jogos, se jogos são televisionados, as pessoas estão se reunindo, se aglomerando para assistir esses jogos. Então, deve ser evitado, porque incorre naquele mesmo fato que a gente falou das festas, aglomerações clandestinas. Perfeito, pontuado por Sidmir Moreno, a paralisação do Campeonato Paulista. Agora a avaliação de Adilson Silgueiro, a sua avaliação, observações sobre a paralisação do Campeonato Paulista. Eu acho que, além daquilo que o Sidmir comentou, que a
provoca os jogos, as aglomerações nas residências, nos bares e barracões, enfim, para assistir os jogos, e nessas reuniões não tem máscara, ela é regada a cerveja e tudo mais, mas o jogador está jogando sem máscara também. O jogador é o mais protegido porque tem exames, mas ele não é imune, ele não é Deus, ele é um ser humano. E às vezes um está imune, o outro não está, e o outro tem o vírus, mas está imune, mas passa. Enfim, eu acho que é uma medida que tem que ser vista com muita cautela, com muito critério, porque na realidade, qual é a motivação da Federação Paulista de querer burlar a determinação tanto do governo do estado quanto da promotoria pública em levar os jogos para outros estados? Não é porque o jogador é imune, é porque envolve muito dinheiro, e o dinheiro, infelizmente, nesse caso está colocado sobre a vida. A vida passa a ser uma questão menor, a arrecadação e aquilo que se lucra é o motivo maior. Então eu acho que está certa a medida e tem que se adequar à nova realidade, e vamos criar uma situação onde todo mundo se contemple e satisfaça a todos no momento futuro. Mas agora eu acho que a medida é adequada, e concordo com os comentários feitos pelo colega Cedimir. Perfeito, pontuado aqui a paralisação do Campeonato Paulista pelo advogado convidado Adilson Silgueiro. Vamos agora ao último destaque do nosso Giro Conexão, uma rodada que tem em relação com direitos dos trabalhadores. Vou começar essa rodada, inclusive, falando com Adilson Silgueiro. O destaque é o seguinte: artigo 486 da CLT gera dúvidas sobre pagamento de indenizações a trabalhadores parados. O artigo 486 da CLT diz que, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. O assunto entrou em voga em abril do ano passado e ganhou destaque e gerou uma grande polêmica, até um debate, após o presidente Jair Bolsonaro falar sobre o artigo. A dúvida que existe é se a situação vivenciada pelas empresas hoje, de restrição de funcionamento de suas atividades como forma de combate à pandemia do coronavírus, em razão de determinação dos governos estaduais e municipais, se aplica ou não ao artigo 486 da CLT. As observações do advogado Adilson Silgueiro. Pois não, Adriano. Há uma interpretação errônea do artigo. Primeiro porque ele versa sobre essa questão da indenização com relação ao FGTS. Essa indenização não alcança as verbas trabalhistas rescisórias, não alcança. E existe um precedente que, inclusive, a própria empresa de Presidente Prudente Transporte Urbano usou esse argumento e esse artigo da lei para tentar ser beneficiada com relação aos pagamentos no ano passado, quando ela teve problema e exigiu-se que ela ficasse em funcionamento sem que tivesse a contrapartida financeira, e ela tentou legalmente conseguir o abatimento do FGTS e a justiça negou. No caso presente, a motivação do Estado, e aí entra a questão do fato príncipe, o fato do príncipe, que é a decisão estatal que direta ou indiretamente atrapalha tanto o funcionamento da indústria, do comércio e do uso dos imóveis, ela é motivada por uma decisão e por um estudo científico. O governo não tomou essa decisão de forma deliberada. Ele está pensando num coletivo e num bem maior, que é uma questão de saúde pública. E em cima disso, a justiça tem esse entendimento de que a decisão estadual ela está amparada por um estudo científico, e em razão disso ela não está inserida dentro desse contexto, ou seja, ela é eximida de pagar qualquer tipo de indenização. Esse é o entendimento da maioria dos juristas sobre essa questão, e nós temos uma decisão em Presidente Prudente que ocorreu o ano passado, da Transporte Urbano, que pleiteou essa isenção, mas não conseguiu, porque a justiça entendia que o poder público agia em cima de uma decisão, de um estudo
da ONU, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Ou seja, ela estava amparada por uma questão maior. E em cima disso, as indenizações não vão ser utilizadas para atingir este ou aquele governo, seja municipal ou estadual. Perfeito. As pontuações do advogado Adilson Silgueiro. Vamos agora à opinião de Cedimir Moreno. Cedimir, o Adilson Silgueiro lembrou do caso envolvendo o transporte público em Presidente Prudente. Quais as suas avaliações e pontuações neste destaque? Olha, conversando fora do ar com o Adilson, a gente chegou à conclusão que se houvesse a deliberação aí de várias empresas entrando numa ação contra o Estado de São Paulo, isso poderia quebrar o Estado, certo? E a gente ainda enxerga de boa fé que todas essas medidas são para o bem comum, o bem comum. A gente tem que ter muito cuidado. Agora, que o Estado de São Paulo deveria se preparar para dar um suporte a todas essas empresas que estão passando por tais dificuldades devido às medidas que o Estado tem tomado para essa precaução, para a não disseminação do vírus, isso é fato. Nós precisamos, porque isso é cobrado do governo federal a todo tempo, tá? É auxílio emergencial, foi também feito um auxílio para empresas através do governo federal o ano passado. Se você tinha lá seus empregados, você suspendia ele da sua folha de pagamento, e quem pagava a folha de pagamento, parte do salário de alguns funcionários, era o governo federal. Então o governo estadual precisa sim traçar aí uma meta de ajuda, porque só dizer fecha, 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 e aí é onde nós vamos parar. Então sai só de um bolso e um só é cobrado. Se der tudo certo, eu tenho os méritos. Se der tudo errado, o erro foi do governo federal. Então a gente precisa caminhar juntos. Então a gente precisa que a Justiça Estadual, o TJ, né, que é a instância máxima dentro do Estado de São Paulo, ou dentro de qualquer estado, possa ponderar algo aí de um pleito. Não vai pagar totalmente, não é esse valor tal, mas tem que ter, na minha opinião, um projeto do governo estadual auxiliando as empresas. Essa é a minha linha de pensamento. Colocado aqui a opinião de Cedimir Moreno. Mais alguma pontuação, Adilson Silgueiro? A gente observa que o governo do estado está fazendo uma política que eu não vejo como decente, saudável, porque ele aumentou o imposto da carne de 7% para 13%, agora voltou a cobrar 7%, mas só dos estabelecimentos que são inscritos no Simples, ou seja, os grandes estabelecimentos já cobrar 13%. Quer dizer, eu não sei qual a motivação disso. Também do leite, e acredito que um pouco mais para frente ele vai também querer reduzir o valor dos impostos novamente dos carros usados para o patamar que era. Enfim, eu não sei qual a motivação disso, mas o fato é que tem que reduzir de uma forma grande. Eu vi uma sinalização do governo do estado em querer investir e ajudar financeiramente as empresas a passar por esse momento difícil. Não sei quantos milhões vão ser investidos através de um financiamento a juros baixíssimos para que as empresas possam se manterem abertas nesse momento difícil enfrentado pelo país. Mas isso poderia ter sido feito antes. A gente está percebendo que quando vai chegando próximo das eleições, que já serão o ano que vem, a gente percebe que há uma mudança de postura governamental com o objetivo de atrair e sensibilizar os eleitores e o comércio de que o governo está fazendo o melhor para o nosso estado e está ajudando quem precisa, o que não é verdade, na minha opinião. Perfeito, está aí as pontuações do advogado Adilson Silgueiro. Então, com este destaque, com estes comentários, encerramos aqui mais um Giro Conexão. Muito obrigado, Cedimir Moreno, por participar de mais este programa. Obrigado, Adriano Batista, obrigado, Adilson Silgueiro, e obrigado a todos que nos acompanham através do Conexão Verdade. Perfeito. Agradecemos também ao advogado Adilson Silgueiro. Agradeço mais essa oportunidade, obrigado pelo convite, agradeço ao Cedimir, ao Adriano, ao Ricardo, que sem ele nós não faríamos o programa e não podemos esquecer de agradecê-lo, e a você
que nos acompanhou até esse momento. Que Deus nos abençoe e permita que a gente tenha vitória nessa briga da pandemia. Perfeito. Obrigado a Ricardo Veiga pelo amparo técnico. Agradecemos a você pela audiência e até o próximo Giro Conexão.